O Coletivo Nacional de Cultura do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, participa da ópera Café, baseada em obra de Mário de Andrade, que estreou na última terça-feira no Teatro Municipal de São Paulo. O diretor cênico da ópera e também responsável pela concepção do projeto de montagem reuniu Coral Paulistano, Balé da Cidade, Orquestra Sinfônica Municipal, além dos artistas convidados como Negro Léo e Jussara Marçal. A gente vai falar sobre esse assunto com o Douglas Estevam, ele que é membro do Coletivo Nacional de Cultura do MST. Olá, Douglas, bom dia, prazer em recebê-lo. Olá, bom dia, Marilu, bom dia a todos, todas que nos acompanham. E é uma honra recebê-lo aqui, viu, Douglas? Eu queria inicialmente aproveitar o tempinho que a gente tem para você falar, antes de falar da ópera, né, da participação dos integrantes desse coletivo, falar do próprio coletivo, né, do Coletivo Nacional de Cultura do MST, como é que ele surgiu. Conta um pouquinho o histórico, que é muito importante falar de cultura nesse país, né? Exatamente, nos dias de hoje é uma temática muito importante, né? Sempre foi. Sim, E, sim. nessa conjuntura que a gente está, esse tema adquire uma relevância ainda mais evidente, né? O coletivo de cultura do MST, ele se constitui como um coletivo orgânico dentro do movimento no início dos anos 2000. Em torno do ano 2000, ele é organizado, embora as atividades culturais do MST já existissem desde a sua origem, né? Desde das primeiras ocupações do MST, já nos anos 80, a gente já tinha a prática de realizar as místicas, que vem com uma tradição da teologia da libertação, da Comissão Pastoral da Terra, e se influenciou muito o MST. Então, as místicas, as cantorias, sempre teve muita produção de música no movimento, de canções, e isso foi configurando um conjunto de produções culturais do movimento, até que no início dos anos 2000, a gente organiza o setor o Coletivo Nacional de Cultura do MST, né? Hoje nós temos, então, dentro do Coletivo Nacional de Cultura, a frente de teatro, a Brigada Patativa do Assaré, que foi constituída num processo junto com o Augusto Boal, que se iniciou no ano de 2001. Temos a frente de artes plásticas, a Cândido Portinari, que também faz toda a produção visual do movimento. Temos a frente de música, João do Vale, que produziu uma série de músicas, de conteúdos musicais, CDs, organizou uma série de eventos, atividades. Temos à frente Palavras Rebeldes, que está mais focada no campo da poesia e da literatura. São essas frentes que organizam a produção artística do MST, né? Eu acho que o microfone está desligado. Acontece, acontece. Já agora abri. Bom, estou lembrando, né, que a Ópera Café tem como diretor cênico, né, dessa ópera e também o responsável pela concepção do projeto de montagem, o Sérgio de Carvalho, né? Vídeo, né, do João Paulo Rodrigues, né, coordenador nacional do MST, falando dessa ópera. Eu falei, a gente precisa trazer na TVT, na Rádio Brasil Atual, com certeza. Ele mandou imediatamente aí já o seu contato. Vamos ver aqui o que o João Paulo Rodrigues fala sobre a Ópera Café, inclusive tem algumas imagens, vamos acompanhar aqui. Estou aqui no Teatro Municipal de São Paulo, onde teve a pré-estreia de uma linda peça chamada Ópera Café, que acontece aqui no Teatro Municipal, uma linda história que trata um pouco do Brasil, mas em especial dos camponeses, a partir da colheita de café, que mistura um pouco com o debate da política, tudo nesse último século, e acima de tudo traz a presença da questão agrária, da luta pela terra, com a participação de militantes do MST. Para nós poder ocupar um espaço como esse na arte, no Teatro Municipal, um dos símbolos da cultura nacional, é de muita alegria. Passo aqui também para convidar cada um de vocês que estão aqui em São Paulo, para que nesta semana, na terça-feira, quarta e depois sexta, sábado e domingo, possa comparecer aqui no Teatro Municipal para participar, assistir essa importante história do Brasil contada a partir de uma ópera, aqui no Teatro Municipal de São Paulo. Está maravilhoso, contamos com a presença de vocês.
Tá aí no final, hashtag Café de Luta. Muito bem. E agora eu queria que você falasse sobre essa ópera, né? Enfim, a Ópera Café é um espetáculo, né, que introduz também elementos da cultura brasileira contemporânea, né, no gênero italiano no século XVI. Conta pra gente como é que foi esse convite também que vocês receberam, como é que foi todo esse processo para vocês entrarem também nessa Ópera Café. Aham. Bom, o Sérgio de Carvalho, que dirige a ópera, ele tem já uma relação histórica com o MST, né? Ele já havia participado de um dos primeiros seminários nacionais de cultura que a gente organizou, se eu não me engano, em 98, ele já tinha participado. Depois, além de uma militância do MST que já assistia às coordenações nacionais do MST, que já assistiam às peças montadas pela Companhia do Latão, da qual o Sérgio de Carvalho é o diretor, né? Ele participou por muito tempo, contribuiu por muito tempo com um grupo de teatro que nós tínhamos no assentamento Carlos Lamarca, aqui em São Paulo. Quando a gente fez a Marcha Nacional a Brasília, em 2005, que reuniu 12 mil camponeses do MST marchando, a gente produziu uma peça de teatro, um teatro-procissão, que o Augusto Boal contribuiu na participação e o Sérgio de Carvalho também. O Sérgio, naquele momento, ele contribuiu na dramaturgia de uma das partes desse teatro-procissão que a gente fez, reunindo 270 camponeses e camponesas do MST. Depois disso, ele fez também um trabalho, uma peça que ele fez, uma montagem do Círculo de Giz Caucasiano, no Brecht, e ele fez um prólogo gravado num assentamento também do MST, nesse próprio Carlos Lamarca. E o trabalho com o café, especificamente, no ano de 2009, se eu não me engano, 2008 ou 2009 foi, eles realizaram uma oficina de vídeo com a TV Brasil e foi produzida com os integrantes do MST, essa oficina de vídeo, e era já em torno do café, do Mário de Andrade. Foi uma produção audiovisual, um material que ficou depois nomeado Ensaio sobre a Crise. Então, ali foi o primeiro trabalho que a gente fez com o Sérgio de Carvalho em torno da temática do café do Mário de Andrade. E aí agora, quando ele começou a trabalhar, então, sobre a montagem da ópera, trazendo novamente esse tema da crise econômica, né, que é tão atual nos dias de hoje, uma vez mais, infelizmente, essas crises cíclicas do capital, que a gente sabe que são constituintes do próprio modo de produção capitalista, né, e uma vez mais essa temática afetando esse nosso modelo agroexportador e as consequências sociais que isso cria, de fome, pobreza, e gerando uma insatisfação social que aponta para manifestações populares, né? Então, o Sérgio, percebendo, analisando toda essa conjuntura contemporânea que estamos agora, pensou que seria assim, um elemento que faria uma grande diferença na ópera, a presença do MST nessa montagem que ele está realizando agora, né? Então, nossa presença vem desse histórico de relações, de trabalhos conjuntos e com a própria temática, a abordagem da peça que ele está fazendo agora. Exato. E aí, como você falou, bom, tem um contexto histórico, que é a crise de 1929, mas que dialoga exatamente com a crise que a gente está vivendo hoje, não é isso, Douglas? E essa ideia de coletividade, né? Então, o Sérgio, ele tem isso, né? Essa questão da coletividade, inclusive eu estava vendo algumas reportagens e ele fala, é importante ver olho no olho, né? Então, a pessoa quando canta precisa olhar, né? Para a pessoa que está do lado, não só a parte técnica, mas também essa interação. Então, esse coletivo também é muito importante, né? Quer dizer, e a arte passando essa mensagem, né, da importância, né, do coletivo, ela atinge também as mentes das pessoas, não é isso, Douglas? Exatamente. Acho que uma das contribuições mais produtivas desse diálogo com o Sérgio Carvalho foi esse método de trabalho dele mesmo, de compreender de que um conteúdo político ele não é somente o que é expresso na forma, mas no próprio modo de produção, nas próprias relações de produção.
essa concepção de coletividade, de criação coletiva, de trabalho coletivo, ele tem que estar presente em todas as fases de organização, de produção da arte, né? No caso nosso aqui da ópera. Então, essa experiência foi muito marcante para nós também. Esse ambiente de trabalho que ele criou, com essa coletividade, a gente foi muito bem recebido também por todas os trabalhadores, trabalhadoras da ópera, do balé, do coral. Então tem sido para nós uma experiência verdadeiramente muito satisfatória, muito significativa, né, a nossa presença naquele espaço, e esse ambiente de trabalho coletivo, né, que era também, acho que é importante destacar, a própria concepção do Mário de Andrade sobre a ópera, né. O Mário também, ele mesmo diz nos seus escritos que ele concebeu o café como um canto coral, né. Tanto que o espaço para solistas, ele é quase que inexistente dentro da obra, né? E o Sérgio também, então, que conhece muito bem a obra do Mário, além da própria produções anteriores que ele fez com o Café, ele é um pesquisador da obra do Mário, conhece muito bem a temática, então ele teve essa combinação dessas duas poéticas, né? A do Mário de Andrade e essa que o Sérgio de Carvalho também desenvolve há mais de 20 anos na Companhia do Latão, a junção dessas duas concepções com a nossa também do MST, né? Que tem como princípio a coletividade e a organização coletiva, né? Então, e fala quem que está do MST participando, né, desse coral Café, enfim, dessa ópera Café. Conta para gente, né, e a atuação de vocês dentro desse contexto. Do MST, a gente gostaria de ter participado com mais gente ainda, mas, enfim, as estruturas, as condições não nos permitiam. Foram muitos dias de ensaio, muito tempo, um trabalho muito intenso, né? Então, a gente concentrou a metade do nosso elenco que participa, de 21 pessoas, vem da Escola Nacional Florestan Fernandes, que está aqui perto do centro de São Paulo, né, em Guararema, e essas pessoas, trabalhadores, trabalhadoras, militantes do MST, que vêm pela Escola Nacional Florestan Fernandes, eles vêm de vários estados do Brasil. Então, a gente tem pessoas do Maranhão, pessoas que estão vindo do Pará, pessoas que vêm do Rio Grande do Sul, de São Paulo do interior de São Paulo, né? Então, é uma representação também nacional muito diversa ali, né? Uma outra parte do nosso elenco vem de companheiras que estão atuando nos vários espaços do MST nacional aqui na cidade de São Paulo mesmo, né? Que aí também são que vem de várias regiões diferentes do Brasil, e alguns companheiros e companheiras também do Levante Popular da Juventude, que é uma organização de atuação mais urbana, com alguma atuação meio rural também, mas predominantemente urbana, e que está conosco há muito tempo nas ações aqui as ações políticas que a gente faz, né? E as pessoas que participam também vêm de diferentes setores do MST, né? Então, tem companheiras que vêm do setor de cultura, do Coletivo Nacional de Cultura, mas também tem pessoas da produção, da finanças, da educação, do coletivo LGBT do movimento, setor de gênero, justamente também nessa compreensão de que a questão da arte, da cultura, ela é do conjunto do movimento, né? A gente tem como uma de nossas orientações de que todos e todas sem terra podem fazer arte. Então, não é algo, a produção cultural, artística dentro do MST não é algo de um setor ou de um grupo específico. A nossa concepção é de que a arte seja de todos e todas, né? Então, todos e todas sem terra, todos e todas trabalhadores e trabalhadoras podem fazer arte, né? Então, por isso, essa diversidade na participação da representação do MST. Exato. A gente, infelizmente, você acabou enviando, né, fotos, mas houve um pequeno problema, a gente não vai conseguir colocar as fotos do espetáculo, mas quando a gente postar no YouTube, a gente vai recuperar essas fotos, né, em respeito ao que vocês enviaram para a gente. Infelizmente não foi possível agora ao vivo, mas a gente vai pedir para a nossa direção técnica incluir as
todas as fotos que vocês mandaram para ilustrar, e aí depois quem puder entrar no YouTube vai poder ver exatamente. E eu queria que você falasse da atuação, né, desses integrantes do MST, canto, dança, o que é, onde exatamente é que os integrantes entram nessa Ópera Café? A gente parte muito de uma. Acho que o Sérgio pegou muito essa referência também da própria mística no MST, né? Tem o nosso trabalho com teatro também, mas que acaba sendo também um desdobramento do trabalho com a mística, então o Sérgio se inspirou muito nisso. E como tem essa própria referência que o Mário traz do canto coral, a gente é uma participação coletiva na forma de um coro, né? Então, acho que um elemento interessante também foi a tentativa de trazer uma produção sonora. A ópera ela é predominantemente determinada pela música, né? O central na ópera é a música, e o que a gente traz, então, nesses coros, no registro musical, é uma produção sonora feita com os próprios instrumentos de trabalho, que também é um símbolo da identidade do movimento, né? Na própria bandeira já aparece um desses instrumentos de trabalho, que é o facão. Então, a gente tem uma produção sonora que ela vem diretamente do mundo do trabalho, com as ferramentas do mundo do trabalho, né? As próprias ferramentas que utilizamos para trabalhar, elas também são nossa base da produção artística, né? E aí os coros, os nossos cantos também, que parte um pouco também de uma tradição nossa, né, com palavras de ordem, com intervenções coletivas assim, né. Acho que do ponto de vista dos figurinos também, aí na cenografia, também teve essa intenção, tanto do Sérgio quanto do Fábio Lamatami, o figurinista, de que a gente conseguisse compor com o conjunto da ópera de uma maneira harmônica e conjunta, que não aparecesse como algo deslocado, mas ao mesmo tempo que essa participação, essa presença, essa participação também no figurino trouxesse o que faz parte da nossa história mesmo, né? Então ela é composta, o nosso figurino, com muitas das referências que a gente utiliza mesmo nas nossas manifestações, nas nossas intervenções culturais. Então traz esse dado também de algo visual do ponto de vista da vestimenta, que é um cuidado do MST também, né? As manifestações que a gente faz sempre tem uma preocupação estética também, né? Acho que a ação das mulheres no 8 de março evidencia muito isso, né? Um tratamento visual também, um entendimento da dimensão estética da luta de classes também, da luta política, né? Então, acho que todos esses elementos a gente conseguiu trazer para dentro da ópera também. Dá para você cantar um minutinho? Deixa eu te pegar. Algum coro, algum trechinho, 10 segundos do que é colocado? Tem um que vem também de uma palavra de ordem nossa, né? Terra não se ganha, se conquista. Esse é um dos coros que a gente faz, tem um peso bem importante, né? Tem um outro que também é de uma pauta central nossa, né? Que se o campo não planta, a cidade não janta, que traz essa questão da fome mesmo, da necessidade da produção agrícola, né? Toda a temática da luta contra a fome, nesse contexto que a gente vem de agravamento da crise econômica, as centenas de milhares de doações de marmitas que a gente fez, milhares de toneladas de alimentos que foram doados, então essa questão da fome, para nós, era uma temática importantíssima também. E uma outra intervenção nossa, que é também uma outra palavra de ordem nossa adaptada, que é quando o campo e a perifa se unir, a burguesia não vai resistir, que aponta para esse projeto nosso também de uma junção de campo e cidade, principalmente a periferia urbana, né, em um projeto de transformação social, né, a junção dessas dois, o campo e a perifa engajados na transformação, né? Então, essas são algumas das referências da nossa intervenção ali. Exatamente, e é tão simbólico, né? A gente está falando do teatro municipal, né? E a gente, né, sabe que existem muitos espetáculos enfim, às vezes nem, não
tão acessíveis, né, para a população de um modo geral. Então é simbólico os integrantes, né, do MST estarem ali ocupando o Teatro Municipal, né? E a gente sabe aqui, vou acrescentar só a informação que eu vi que aqui tem também uma música, né, do Kohreuter. Então tem a versão atual da ópera, né, que é composta por Felipe Sena, que tem direção musical do maestro Luiz Gustavo Petri. E também, que é maestro da montagem de 1996, né, que foi dirigida por Fernando Peixoto, com música do Kohreuter, né, Hans Joachim Kohreuter, muito importante aqui no Brasil, né, que foi professor, assim, de grandes músicos, né, venerado por grandes músicos brasileiros. Então, toda essa mistura, não é, Douglas, dá esse resultado de altíssimo nível, não é isso? Quer dizer, eu queria que você falasse também dessa troca toda, né? Enfim, tanto desses músicos com o MST, essa troca, como é que você vê, Douglas? A gente sempre falou de romper as cercas do latifúndio da arte, né? O teatro municipal, ele, de uma certa forma, ele simboliza isso muito, até uma certa ostentação, né? A própria arquitetura, tudo isso construído pelos... Oi, Douglas. Alô? Oi, agora sim, diga lá, Douglas, diga lá. Eu estava dizendo, então, assim, disso, né, desse projeto nosso do MST de romper as cercas do latifúndio da arte também, da cultura, né? Então, a nossa presença no Teatro Municipal é muito simbólica nesse sentido, né? Que é um espaço que... Tá conseguindo me ouvir? Tá? Isso, diga lá, diga lá. Tem esse simbolismo mesmo de afastar setores populares, né? Assim, não é algo que tem uma referência como essa. Então, a nossa presença ali ela tem sido muito simbólica, muito significativa, e é realmente, assim, se inscreve dentro de um arco cultural de um grande significado na nossa história brasileira e de São Paulo, né? A gente sabe a importância que teve a Semana de Arte Moderna, com todas as avaliações que se tem também agora nesse centenário, sobre os limites que constituíram a semana, né? Que o próprio Mário de Andrade, que foi um dos grandes organizadores daquele momento, já detectava alguns desses limites, né? Como a própria ausência da participação popular. O próprio Mário já percebia isso em 1942, 20 anos depois, no momento em que ele estava, inclusive, finalizando não, redigindo as versões finais da Ópera Café, né? E então a nossa presença ali, ela aponta muito para isso, para a ocupação desse espaço. E é a primeira vez que essa ópera é montada na cidade de São Paulo, né? Ela teve essa montagem que o Peixoto encenou nos anos 90 com a música do Kohreuter, e é interessante também porque é o próprio Luiz Gustavo, que é o maestro da nossa montagem agora, foi o maestro da montagem do Fernando Peixoto nos anos 90 também, né? Então isso também acaba estabelecendo uma ligação entre as duas, pelo fato de ter o mesmo maestro, e o Guga, como nós o chamamos ali internamente, né? Ele é realmente uma pessoa adorável, assim, muito simpático, sempre muito presente conosco do MST, muito atencioso, né? Então é realmente um significado muito grande. Eu acho que eu poderia mencionar, assim, os esforços que o Teatro Municipal tem feito para popularizar mais aquele espaço, historicamente tão excludente. Então, várias atividades que eles fazem. Mas eu acho que tem ainda um aspecto a ser destacado nessa montagem do Sérgio, que é que os setores populares não sejam somente consumidores, mas também protagonistas do fazer artístico. Então, além de termos nós do MST, né, que evidencia muito isso, tem também o Negro Léo, que também é um cantor ia falar dele agora, o Negro Léo e a Jussara Marçal, vai lá. Que fazem, e o Léo também traz esse outro mundo do trabalho, né? Entregador de aplicativo, que é que também é a concepção da montagem da ópera, né? Esse mundo do trabalho que é o mais prejudicado pela crise do capital, né? Por
crises cíclicas do capital, então ele traz isso para a cena, né? Então é um avanço muito grande, né, na concepção de arte e na realização da arte naquele espaço do Teatro Municipal. E a Jussara Marçal, né? Exatamente, a Jussara Marçal, que tem também um significado na produção cultural brasileira também gigantesca, né? Toda a produção musical que ela faz, a pesquisa, o referencial musical que ela traz também de registros de música de origem africanas, né? A música popular brasileira, ao mesmo tempo com algo também de muito moderno, contemporâneo. Então, trazer a presença dela e esse registro para o palco também é muito interessante, que a própria forma ela acaba ficando mais complexa, né? Não é somente a referência do lírico na ópera, mas muitos elementos do popular também, né? Tem uma cena também que é toda estruturada em torno dos cocos, e o próprio canto que a Jussara traz também, esse registro mais do canto popular brasileiro, né? Então é uma combinação muito rica, muito interessante dos vários aspectos da nossa cultura brasileira, né? Legal, só para a gente terminar, Douglas, a gente tem aí as eleições, né? E a gente está vendo aí um desmonte terrível, Bolsonaro aí vetando, né, verba, né, da lei Aldir Blanc, enfim. Queria que você comentasse, né, esse momento atual, onde também a cultura pega sua verba para armamentos, né? Então, quer dizer, esses dois fatos, eu acho que realmente chocam, né, toda a comunidade artística e a sociedade em geral, né, Douglas? Exatamente. A gente vê isso que a gente estava falando no início, né? A gente vê uma ação cultural desses setores conservadores de extrema direita muito mais incisiva, né? A fala dos representantes da Secretaria de Cultura nesse sentido era muito mostra esse projeto deles, né? De querer convencer a população sobre a importância do uso de armas a partir de produções culturais, né? E é o que tem caracterizado a ação deles, né? A gente tem analisado muito as questões em torno das guerras culturais e também do que eles tentam colocar como marxismo cultural também, né? E a gente vê vários museus também que sofreram intervenções, né? A exposição que teria no Museu da Diversidade Sexual agora, o fechamento do museu também, as vésperas da nossa estreia, né? Então, essas forças reacionárias, não só em torno do armamento, né, mas o próprio agronegócio tem feito uma ofensiva gigantesca no campo cultural também, né? Tem também setores religiosos, conservadores, dentro do Ministério da Cultura também, defendendo, tanto cerceando, censurando, quanto também estimulando uma produção de orientação mais retrógrada, conservadora, né? A gente vê Oi? Bélica. Uhum. A gente vê a atuação também no campo da educação, né? E a própria também no campo da questão de gênero. Então, a disputa no campo cultural, as guerras culturais, como vêm sendo apontadas, né? Elas têm um significado na conjuntura atual de muita importância, né? Então, é uma atuação extremamente necessária, né? Pensarmos numa cultura política, o potencial emancipador e de formação humana da arte, da cultura, e a importância dessa pauta num projeto de sociedade, né? A importância dessa pauta também para os setores populares, para o nosso campo, nesse contexto de eleição, né? Vai ser uma eleição muito importante, muito disputada, né? A gente sabe que ela não se encerra em outubro. Esses setores conservadores, eles vêm crescendo já não só desde 2018, né? A gente vê na Assembleia o avanço da bancada do boi, da bala e da Bíblia, né? Eles estão muito fortes, né? Então, realmente, é um campo de atuação que a gente tem ainda muito a fazer pela frente. Então, todas essas iniciativas que trazem essa questão à tona, elas são importantíssimas na conjuntura em que estamos agora, né? Então, terá um significado muito grande também.
Tá certo. Bom, a gente terminou aqui, esgotamos aqui o tempo, Douglas. Poxa, eu gostaria de saber até da tua história, mas a gente vai deixar para uma próxima oportunidade. Parabéns aí por todo o seu conhecimento, por toda a sua atuação. Foi incrível, viu, esse bate-papo com você. Gostei muito de você, Douglas. E eu entrei no site do Teatro Municipal, está esgotado. Já está tudo esgotado. Tem hoje às 8 da noite, amanhã e depois às 5 da tarde, no fim de semana, mas esgotou, né? Um sucesso, né? Vai voltar em outra oportunidade, Douglas? Como é que vai ser isso? A gente não sabe, assim, né? Tem uma procura imensa, realmente está esgotado já desde quarta, eu acho. A gente não sabe, porque a estrutura de uma produção de uma ópera é muito grande, né? Assim, a orquestra, o balé, o coral. Então a gente não sabe exatamente como vai ser. O desejo existe, né? Então vamos ver. Gostaria também de agradecer ao convite que foi feito a nós da MST para falarmos um pouco sobre a nossa participação aqui, né? Acho que a atenção de vocês ao movimento, a essas temáticas sempre é algo que devemos destacar também, né? A importância da TVT, nesse campo da comunicação que é tão importante, né? E essa sensibilidade também às questões culturais, ao que a gente tem feito, né? Gostaria também só de deixar também, a quem tiver mais interesse também, no nosso site do MST e nas nossas redes sociais também tem muito material da peça, entrevistas, uma entrevista excelente que a gente fez com o Sérgio de Carvalho também, a cobertura da imprensa que o nosso setor de comunicação do MST está fazendo, fotos, vídeos. Então, quem quiser saber mais também, lá nas nossas páginas e redes sociais, tem bastante material também. Tá ótimo, Douglas. Muitíssimo obrigada, viu, pela tua participação. Um beijo e até uma próxima, tá? Nos vemos lá. Um abraço. Até mais. A gente falou aqui com o Douglas Estevão, membro do Coletivo Nacional de Cultura do MST. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.